Vamos realizar o Evangelho. Acomode-se bem, fique com o corpo relaxado e vamos nos concentrar em Deus, em Jesus Cristo, em Nossa Senhora, nos anjos e santos do céu e da terra. Não essas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos ao enviá-los a anunciar a boa nova. Pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os dos tempos antigos nas regiões distantes, onde o tráfego intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminhos sem provisões. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a confiarem na providência. Além disso, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que os recebiam. Era um meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas. E por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos receber, ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem, ou recomendou que se impusessem a eles e usassem de violência para os constranger a se converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Assim, diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós, acolhei-os que vos procuram e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras de Cristo: antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje o será pela caridade e pela doçura. Ver capítulo 4, número 10 e 11. Então é importante saber que a providência nos dará tudo e que não precisamos forçar nada. Podemos alcançar o bem, a luz, o amor e a verdade e sermos abrigados em casas de pessoas de boa vontade. Que Jesus nos ilumine, que sua luz bendita nos acolha e nos proteja para todo sempre. Agora pedimos aos mentores do espaço, aos seres de luz que nos acompanham, que abençoem esta água, que ela fique fluidificada. Agora que a água está abençoada, nós bebemos devagar. A água cura, a água nos alivia. Agradecemos imensamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a chance de poder realizar este Evangelho. Fique com Deus. Namastê. Vamos nos concentrar em Deus, manter o corpo relaxado e vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Deixemos a nossa água preparada.
Vamos ver aqui, Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1862. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, e como poderá essa existir juntamente com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque tendes então grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Que um rico libertino perdido de corpo e alma se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe serão abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus detalhes? Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada qual deseja elevar-se sobre seu irmão? Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisa é sempre sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar o tempo de refletir e de emendar-se sob os golpes que, de tempos a tempos, desfere no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo, reanimai-vos apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta, para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos,
que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Então, esse texto é maravilhoso. Explica que o orgulho não vale nada, que a pessoa necessita da humildade, da luz maior. Agora vamos beber a água que está abençoada pelos irmãos do espaço, beber a água devagar, pensando no seu bem. E tudo se realiza pela graça divina e santa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos libertemos, que sejamos amparados, iluminados e conscientizados da nossa luz divina. Amém. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo e irmão, nos amigos espirituais, e vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo e concentre-se para ouvir a leitura. Para corrigir-se de um defeito. Prefácio. Nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Se assim não fosse, o homem estaria isento de toda e qualquer responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo homem que goza da plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. Para fazer o bem só lhe falta a vontade e pedir ajuda se houver muita dificuldade. Capítulo 15, número 10 e 19, número 12. Prece. Vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Assim, ao reconhecer que uma coisa é má, sou culpado de não me esforçar para resistir à sua tentação. Preservai-me do orgulho que poderá impedir-me de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam incitar-me a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a, às vezes, assim, de fazer valer a minha força. Se não resisto ao seu arrastamento, é por causa do hábito que já adquiri de ceder-lhe. Vós não criastes culpados, porque sois justos, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se preferi o mau caminho, foi em virtude do meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho também a de fazer o bem, portanto, de mudar de caminho. Meus efeitos atuais são o resto das imperfeições que trouxe de minhas existências precedentes. São, pois, o meu pecado original, de que posso livrar-me pela minha vontade, com a assistência dos bons espíritos. Protegei-me, portanto, espíritos bondosos, sobretudo vós, meu anjo guardião, dando-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são a barreira que nos separam de Deus, e cada defeito superado é um passo que damos para nos aproximarmos dele. O Senhor, na sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual para que sirva ao meu adiantamento. Bons Espíritos, ajudai-nos a aproveitá-la
a fim de que ela não se torne perdida para mim. E quando aprouver ao Senhor me retirar dela, que eu possa sair melhor do que entrei. Capítulos 5, número 5 e 17, número 3. Então, agradecemos a Deus, aos espíritos superiores, a remoção dos nossos defeitos, que tenhamos consciência deles. Pedimos aos espíritos benfeitores que abençoem nossas águas e que vamos bebê-la devagar para que ela limpe de nossos corpos todo o mal. Vamos beber bem devagar. Que assim seja. Que a vossa graça, que a vossa luz, que o vosso amor possa nos purificar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, abençoando o nosso lar e os espíritos superiores, nos protegendo, nos iluminando e nos libertando de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a glória do Divino Espírito Santo esteja conosco para todos sempre. Amém. Agradecemos imensamente o Evangelho no lar, os espíritos protetores, que nossos caminhos estejam abertos na luz bendita. Que assim seja para todos os seres. Amém. Vamos agora realizar o Evangelho no lar. Ter sua água preparada. Vamos nos ligar a Deus, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos. Vamos sentir a luz, a força maior do universo. Vamos ouvir esse texto. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme necessário. Mas o homem insaciável, nos seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da consciência, e Deus o deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição no futuro. Então, vamos aprender a agradecer, vamos pensar em Deus, vamos rever tudo que temos, todo o auxílio que nós temos, e vamos agradecer a força infinita do universo, a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão. Sintamos a presença de Deus em nossos corações. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem essa água. Agora vamos beber devagar essa água. Agradecemos infinitamente a luz de nosso ser. Fica com Deus. Sente-se confortavelmente. Deixe seu corpo relaxado. Vamos fazer o Evangelho no lar. Peguemos a Deus, a Jesus, mestre, amigo, irmão, a todos os seres bondosos em quem depositamos fé. Prepare sua água e vamos fazer uma oração pelos espíritos endurecidos. Os maus espíritos são os que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e não sentem nenhuma pena pelo que fazem, e são insensíveis às repreensões, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam dos homens pelos sofrimentos que suportaram e perseguem com seu ódio aqueles a quem detestaram durante a sua vida, seja obsedando-os, seja perturbando-os com alguma falsa influência. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas. A dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de serem conduzidos ao bem do que os segundos, porque são, na maioria das vezes, de natureza estúpida e grosseira, como podemos ver entre os homens, e como estes fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não pretendem passar por melhores do que são. Há neles um germe latente que é necessário fazer germinar, o que se consegue quase sempre com perseverança, firmeza e benevolência, através de conselhos, da argumentação e da prece. Nas comunicações mediúnicas, a dificuldade que sentem para pronunciar o nome de Deus revela um temor instintivo e uma recriminação da consciência, que os acusa de indignidade. Os que assim se apresentam estão no limiar da conversão e tudo podemos esperar deles. Basta encontrar-lhes o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes. Não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Fingem todos os bons sentimentos para ganhar a confiança e ficam felizes quando encontram alguns tolos que os aceitam como espíritos bons, pois então podem dirigi-los à vontade. Nome de Deus, longe de lhes inspirar menor temor, serve-lhes de máscara para suas torpezas. No mundo invisível como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra, e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a sinceridade da fé. Prece por eles.
Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade aos espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e que vos desconhecem, principalmente ao espírito de determinadas pessoas. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo os homens ao mal, obsedando-os e atormentando-os, prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade que gozais se torne um encorajamento para eles. Espírito que te comprazes ainda na prática do mal, ouviste a prece que fizemos por ti. Ela deve provar-te que desejamos fazer-te o bem, embora faças o mal. És infeliz porque é impossível ser feliz praticando o mal. Porque, pois, permanecer no sofrimento, quando depende de ti sair dele, não vês os bons espíritos que te cercam como são felizes e não te seria agradável gozar também dessa felicidade? Dirás que isso é impossível, mas nada é impossível para aquele que o quer, porque Deus te deu, como a todas as criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. O que vale dizer entre a felicidade e a desgraça. Ninguém é condenado a fazer o mal. Se tem a vontade de o fazer, pode ter também a de fazer o bem e ser feliz. Eleva teus olhos a Deus. Eleva teu pensamento a Ele, apenas por um instante, e um raio de sua divina luz virá esclarecer-te. Dize conosco essas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem em lugar do mal, e verás que prontamente a sua misericórdia descerá sobre ti e um bem-estar desconhecido virá substituir as agonias que sofres. Quando tiveres dado um passo no caminho do bem, o resto será fácil. Compreenderás então quanto tempo perdeste da tua felicidade por tua própria culpa, mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de ti, fazendo-te esquecer o teu miserável passado, cheio de perturbações e de torturas morais, que seriam para ti um inferno, se tivesse de durar eternamente. Chegará o dia em que essas torturas serão tais que a todo custo quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais esperares para tomar uma decisão, mais difícil te será escapares a elas. Não creias que ficarás sempre nesse estado. Não, porque isso é impossível. Tens duas perspectivas pela frente. Uma é de sofreres muitíssimo, mais do que até agora. Outra é de seres felizes, como os bons espíritos que estão ao teu redor. A primeira é inevitável se persistires na tua obstinação. Para a segunda, basta um simples esforço da tua vontade que te afastará do mau caminho. Apresse-te, portanto, pois cada dia de atraso é um dia de felicidade que perdeste. Bons espíritos, fazei que essas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada e possam ajudá-la a aproximar-se de Deus. Nós vô-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve tão grande poder sobre os espíritos maus. Então vamos nos esmerar e orar bastante para que todos os seres aqui da Terra escolham o bem, o amor e a ligação com Deus. Assim é, assim será, por direito divino. Vamos beber nossa água e pedir aos espíritos benfeitores do espaço que protejam a nossa água, que abençoem nossa água, que ela se torne uma água abençoada. Vamos beber a nossa água devagar. Pense
na sua cura e na elevação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e da sua luz infinita. Somos luz, espíritos benfeitores do espaço. Vamos fixar em nós o fato de sermos luz, espíritos infinitos. Que assim vamos acomodar-nos da melhor forma possível, deixar que a força da gravidade atue sobre nossos corpos, relaxando completamente. Vamos realizar o Evangelho no lar. Que a luz, a paz, a saúde, a cura venha para todos nós, infinita e verdadeiramente. Por um criminoso prefácio, sem eficácia das preces, estivesse na razão da sua extensão, as mais longas deviam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar à caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Pensar que são inúteis porque um homem cometeu faltas muito graves seria prejudicar a justiça do Altíssimo. Capítulo 11, número 14. Prece. Vamos nos concentrar. Senhor Deus, de misericórdia, não repudieis esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pode condená-lo, mas isso não o livra da vossa justiça, caso seu coração não tenha sido tocado pelo remorso. Tirar-lhe a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas e possa o seu arrependimento merecer a vossa graça, para que se aliviem os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar as suas más ações através de uma nova existência, dar-lhe a força necessária para não sucumbir nas novas lutas que terá de enfrentar. Senhor, tende piedade dele e de todos os seres necessitados. Que a vossa graça, que a vossa luz, que o vosso amor proteja a todos. Vamos agora pedir aos mentores de espaço que aqui seja colocada nessa água o remédio necessário para a nossa cura. Que essa água nos cure, nos alivie, nos liberte de todos os males passados, presentes e futuros. Jesus, Nossa Senhora, mentores do espaço, abre nossos caminhos e liberta-nos. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós.
luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo nos cubra de amor, de saúde e de fé. Que assim seja. Vamos, neste momento, realizar o Evangelho no lar. Deixe sua água preparada e sinta-se em paz, em luz, no amor e na verdade. Vamos, nesse instante, elevar nossos pensamentos para Deus, para Jesus Cristo, para os mentores do espaço, e coloque em suas mãos benditas nas nossas costas, curando nossa coluna e nos libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Concentremo-nos, deixe sua água preparada para os espíritos, pelos espíritos endurecidos. Os maus espíritos são os que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e não sentem nenhuma pena pelo que fazem, que são insensíveis às repreensões, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam dos homens pelos sofrimentos que suportaram e perseguem com seu ódio aqueles a quem detestaram durante a vida, seja obsedando-os, seja perturbando-os com alguma falsa influência. Capítulo 10, número 6 e 12, 5 e 6. Entre os espíritos perversos há duas categorias bem distintas. A dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de serem conduzidos ao bem do que os segundos, porque são, na maioria das vezes, de natureza estúpida e grosseira, como podemos ver entre os homens, e como estes fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não pretendem passar por melhores do que são. Há neles um germe latente que é necessário fazer germinar, o que se consegue quase sempre com perseverança, firmeza e benevolência, através de conselhos, de argumentação e da prece. Nas comunicações mediúnicas, a dificuldade que sentem para pronunciar o nome de Deus revela um terror instintivo e uma recriminação da consciência que os acusa de indignidade. Os que assim se apresentam estão no limiar da conversão, e tudo podemos esperar deles, basta encontrar-lhes o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes e não têm no coração nenhuma fibra sensível, nada os toca, fingem todos os bons sentimentos para ganhar a confiança e ficam felizes quando encontram alguns tolos que os aceitam como espíritos bons, pois então podem dirigi-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para as suas torpezas. No mundo invisível como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra, e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a sinceridade da fé. Então, é importante estarmos sempre em oração e seguindo bem, para que estejamos cada vez melhores, nos libertando de qualquer interferência negativa. Vamos agora orar. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas libertai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que os mentores fluidifiquem nossa água. Vamos beber devagar essa água. Para a nossa cura, para a nossa libertação. E vamos, nesse instante, pedir aos Espíritos benfeitores do espaço que ministrem um passe para nós. Que assim seja. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Que assim seja. Vamos realizar o Evangelho. Acomode-se bem. Fique com o corpo relaxado e vamos nos concentrar em Deus, em Jesus Cristo, em Nossa Senhora, nos anjos e santos do céu e da terra. Não, essas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos ao enviá-los a anunciar a boa nova, pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os dos tempos antigos nas regiões distantes, onde o tráfego intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminhos sem provisões. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a confiarem na providência. Além disso, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que os recebiam. Era um meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas. E por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos receber, ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar, porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem, ou recomendou que se impusessem a eles e usassem de violência para os constranger a se converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Assim, diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós, acolhei-os que vos procuram e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras de Cristo: antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje o será pela caridade e pela doçura. Ver capítulo 4, número 10 e 11. Então é importante saber que a providência nos dará tudo e que não precisamos forçar nada. Podemos alcançar o bem, a luz, o amor e a verdade e sermos abrigados em casas de pessoas de boa vontade. Que Jesus nos ilumine, que sua luz bendita nos acolha e nos proteja para todos sempre. Agora pedimos aos mentores do espaço, aos seres de luz que nos acompanham, que abençoem esta água, que ela fique fluidificada. Agora que a água está abençoada, nós bebemos devagar.
A água cura, a água nos alivia. Agradecemos imensamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, mestre, amigo e irmão, a chance de poder realizar este Evangelho. Fique com Deus. Namastê. Vamos nos concentrar em Deus, manter o corpo relaxado. E vamos realizar hoje o Evangelho no lar. Deixemos a nossa água preparada. Vamos ver aqui Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1862. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoaste sobre a vossa cabeça? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência, e como poderá essa existir juntamente com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque tendes então grande estima, o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Que um rico libertino perdido de corpo e alma se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe serão abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus detalhes? Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada qual deseja elevar-se sobre seu irmão? Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisa é sempre sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar o tempo de refletir e de emendar-se sob os golpes que, de tempos a tempos, desfere no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo, reanimai-vos apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio
aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta, para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Então, esse texto é maravilhoso. Explica que o orgulho não vale nada, que a pessoa necessita da humildade, da luz maior. Agora vamos beber a água que está abençoada pelos irmãos do espaço, beber a água devagar, pensando no seu bem. E tudo se realiza pela graça divina e santa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos libertemos, que sejamos amparados, iluminados e conscientizados da nossa luz divina. Amém. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo e irmão, nos amigos espirituais, e vamos realizar o Evangelho no lar. Relaxe seu corpo e concentre-se para ouvir a leitura. Para corrigir-se de um defeito. Prefácio. Nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Se assim não fosse, o homem estaria isento de toda e qualquer responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo homem que goza da plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. Para fazer o bem só lhe falta a vontade e pedir ajuda se houver muita dificuldade. Capítulo 15, número 10 e 19, número 12. Prece. Vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Assim, ao reconhecer que uma coisa é má, sou culpado de não me esforçar para resistir à sua tentação. Preservai-me do orgulho que poderá impedir-me de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam incitar-me a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a, às vezes, assim, de fazer valer a minha força. Se não resisto ao seu arrastamento, é por causa do hábito que já adquiri de ceder-lhe. Vós não criastes culpados, porque sois justos, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se preferi o mau caminho, foi em virtude do meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho também a de fazer o bem, portanto, de mudar de caminho. Meus efeitos atuais são o resto das imperfeições que
que trouxe de minhas existências precedentes. São, pois, o meu pecado original, de que posso livrar-me pela minha vontade, com a assistência dos bons espíritos. Protegei-me, portanto, espíritos bondosos, sobretudo vós, meu anjo guardião, dando-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são a barreira que nos separam de Deus, e cada defeito superado é um passo que damos para nos aproximarmos dele. O Senhor, na sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual para que sirva ao meu adiantamento. Bons Espíritos, ajudai-nos a aproveitá-la, a fim de que ela não se torne perdida para mim. E quando aprouver ao Senhor me retirar dela, que eu possa sair melhor do que entrei. Capítulos 5, número 5 e 17, número 3. Então, agradecemos a Deus, aos Espíritos superiores, a remoção dos nossos defeitos, que tenhamos consciência deles. Pedimos aos Espíritos benfeitores que abençoem nossas águas e que vamos bebê-la devagar para que ela limpe de nossos corpos todo o mal. Vamos beber bem devagar. Que assim seja. Que a vossa graça, que a vossa luz, que o vosso amor possa nos purificar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, abençoando o nosso lar e os espíritos superiores, nos protegendo, nos iluminando e nos libertando de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a glória do Divino Espírito Santo esteja conosco para todos sempre. Amém. Agradecemos imensamente o Evangelho no lar, os Espíritos protetores, que nossos caminhos estejam abertos na luz bendita. Que assim seja para todos os seres. Amém. Vamos agora realizar o Evangelho no lar. Deixe sua água preparada. Vamos nos ligar a Deus, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos. Vamos sentir a luz, a força maior do universo. Vamos ouvir esse texto. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme necessário. Mas o homem insaciável nos seus desejos nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da consciência, e Deus o deixa sofrer as consequências.
para que isso lhe sirva de lição no futuro. Então, vamos aprender a agradecer, vamos pensar em Deus, vamos rever tudo que temos, todo o auxílio que nós temos e vamos agradecer a força infinita do universo, a luz do amor, da verdade, da justiça, do perdão. Sintamos a presença de Deus em nossos corações. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem essa água. Agora vamos beber devagar essa água. Agradecemos infinitamente a luz de nosso ser. Fica com Deus. Sente-se confortavelmente. Deixe seu corpo relaxado. Vamos fazer o Evangelho no lar. Peguemos a Deus, a Jesus, mestre, amigo, irmão, a todos os seres bondosos em quem depositamos fé. Prepare sua água e vamos fazer uma oração pelos espíritos endurecidos. Os maus espíritos são os que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se comprazem no mal e não sentem nenhuma pena pelo que fazem, e são insensíveis às repreensões, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam dos homens pelos sofrimentos que suportaram e perseguem com seu ódio aqueles a quem detestaram durante a sua vida, seja obsedando-os, seja